Olá pessoal, tudo bem? Hoje começa o nosso tão sonhado podcast Autista Social. Estou aqui com o Dr. Wilson, que é neuropediatra. E aí, Dr. Wilson? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Pessoal, prazer aqui falar sobre autismo com vocês. Meu nome é Wilson Neto, o pessoal me chama de Dr. Wilson Neto, mas pode me chamar de Wilson Neto. Vamos falar um pouquinho sobre autismo aqui para vocês. Tentar trazer o máximo de informação atualizada para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então vamos com uma pergunta boa já. Por que os casos de autistas estão aumentando tanto no Brasil? Então, acho que antes a gente deveria falar o que é o autismo, né? Isso. Então, assim, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente hoje em dia sabe que inicia de forma precoce, os sinais já são precoces. Isso faz parte no diagnóstico, talvez a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E ele é caracterizado por uma série de comportamentos, sinais, sintomas das crianças, tá? Deixar bem claro que o autismo não é uma doença, o autismo é uma condição, então é uma condição que nasce com aquela criança, que nasce com os indivíduos e ao longo do tempo vão aparecendo os sinais e os sintomas. Caracteristicamente, de acordo com o DSM-5, que é o livrinho que norteia a gente sobre o diagnóstico de doenças de transtorno mental, de saúde mental, o autismo ele é caracterizado por um padrão repetitivo de comportamentos, por um prejuízo na comunicação, seja na comunicação falada, seja na comunicação por gestos, e um prejuízo na interação social. Tem vários critériozinhos diagnósticos que a gente vai esmiuçar aqui ao longo da noite, né, ao longo do nosso podcast, mas basicamente é isso. E a pessoa leva esse transtorno para o resto da vida. Então, assim, não vai ter cura do autismo, não tem cura. O que a gente tem cura, mas tem melhora. Isso, o que a gente busca no autismo é a melhoria dos sintomas. Então, é por isso que a gente busca intervir de forma precoce para que essa criança melhore. Os casos de autismo, respondendo a sua pergunta, vem aumentando ao longo do tempo. Vou falar o que os grandes estudiosos, que os grandes estudos mostram para a gente. Sim. Depois eu vou dar uma pitadinha na minha opinião, tá? Tá. Eu acho que é importante. Os grandes estudos dizem que os casos de autismo, a prevalência de autismo vem aumentando. Por quê? Porque hoje se estuda mais sobre o autismo, porque hoje se fala mais sobre o autismo, porque hoje se tem mais conhecimento acerca do autismo, porque os critérios do autismo ao longo dos anos foram mudando. Então, os critérios do autismo eram uns nos anos 90, em 2013 com o DSM-5, que realmente mudou muito. Em 94, quando tinha o DSM-4, muitos transtornos de neurodesenvolvimento não entravam dentro do autismo. Hoje, alguns foram incluídos e a gente consegue ver muito bem como funciona o autismo hoje em dia. As pessoas hoje têm mais acesso à saúde, os médicos têm mais conhecimento. E uma pequena parcela, segundo os grandes estudos, tem a ver com a questão ambiental. O que é a questão ambiental? Como a gente leva a nossa vida hoje, como a gente se alimenta, como a gente trata os nossos filhos, a atenção que a gente dá para os nossos filhos, a questão da exposição às telas, que eu acho que eu vou falar, que eu sei o que eu mais vou falar aqui hoje, que isso faz muito prejudicial. Tá? Só para deixar uma coisa bem clara, o excesso de telas não causa o autismo, porque muita gente fala isso, né? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, então a gente nasce com os genes relacionados com o autismo, por algum motivo que a gente não sabe ainda, tem muitos estudos em desenvolvimento ainda aí para a gente tentar descobrir isso, os pacientes acabam desenvolvendo o transtorno do espectro autista. Não desenvolve, mas pode deixar a criança mais agressiva, as telas. O uso de tela. Não, o uso de telas está relacionado com diversos problemas, tá? Sim. Ela está associada com o aumento de casos de autismo, com o aumento de casos de TDAH, que é o transtorno do desenvolvimento o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Está relacionado com excesso de violência, com transtorno de ansiedade, distúrbios audiovisuais, obesidade, desnutrição, falta de empatia, distúrbios visuais, distúrbios de sono, excesso de violência na criança que não quer obedecer regra, distúrbios do aprendizado, criança que Sim. geralmente mexe muito na tela, muito no celular, muito na televisão, fica o tempo todo largada ali na frente da tela, de modo geral ela tem dificuldade na escola. Essa criança, ao longo da vida, ela vai ter um desempenho cognitivo menor do que a criança que não usa a tela. Aquela criança que lê livro, que interage, que brinca. E tem algum estudo hoje que diz, com tantos anos pode liberar a tela ou não? Então, estudo robusto de revista importante, dizendo tanta idade não. Tem vários estudos
dizendo que idades certinhas para você poder usar a quantidade de horas por dia de tela. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que de 0 a 2 anos não pode ver tela. Não pode ver tela. Isso faz muito, muito mal para o desenvolvimento daquele bebezinho, e na verdade de 0 a 2 anos é a principal fase de desenvolvimento do nosso corpo relacionado ao nosso sistema nervoso central. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. De 5 a 12 anos, 2 horas por dia. E acima de 12 anos, 3 horas por dia. Isso não é assim, filho, mexe no celular aqui e fica mexendo no celular. 3 horas, não. É de conteúdo construtivo, é você interagindo com seu filho. Por exemplo, você vai ver um filme com seu filho no cinema. No cinema não, mas em casa. Você pausa o filme. 1 hora de tela ali. Mas aí você tá 1 hora ali, com meia hora de filme, você pausa o filme e fala, e aí, filho, o que aconteceu naquela cena ali atrás? O que você entendeu? Que aí você tá então, meio que... vamos fazer uma pipoca, vamos fazer um negócio e volta pra tela depois de Mas aí novo. tem que perguntar, porque aí você tá forçando a memória do seu filho e você tá interagindo com ele. Entendeu? Isso é uma coisa, você chegar em casa cansado. Eu sei que hoje em dia o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, as coisas não tão fáceis. E aí, geralmente, quem acaba cuidando da criança é a avó. Isso eu tô falando nas famílias mais humildes, né? Sim. Que a família que tem dinheiro acaba contratando uma babá. Uma babá que chega a ser que cuida. Um pouco pior ainda, né? Porque... Geralmente, essas crianças ficam largadas em tela. Você vai em restaurante hoje... A primeira coisa que a mãe faz é levar um tablet, levar um telefone. Todas as crianças estão mexendo no celular, mexendo no tabletzinho, mexendo no desenhozinho. E aí, isso, eu sei que, para aquele cara que trabalhou o dia inteiro, para aquela mulher que trabalhou o dia inteiro, isso é um pouquinho mais fácil de lidar. Só que, infelizmente, não estão fazendo bem para as crianças. Então, de modo geral, o uso excessivo de tela faz muito, muito mal para a criança mesmo. Então, se puder parar. Saiu um estudo no final, não lembro se foi no final, se foi em março do ano passado agora, lá de Singapura, onde eles acompanharam por 9 anos cerca de 500 crianças e aí foram fazendo eletroencefalogramas seriados nessas crianças para mostrar o quanto que o uso de tela faz mal nessas crianças. Foi visto que quem usa mais de 1 hora por dia de tela já tem prejuízo, tanto apresentando sintomas quanto alterações no eletroencefalograma, e quem usa mais de 4 horas por dia, depois conseguir editar aí o podcast, bota o estudozinho, eu vou dar o link para vocês. Tá. Vocês botam uma imagenzinha lá do estudo. Tá, vou botar. O cérebrozinho fica quase todo vermelho. Aquela área excessivo de tela. Aquela área vermelha do cérebro é a área que tem ondas que não são esperadas para aquela idade. Então isso faz com que aquela criança tenha tudo aquilo que eu falei, fique agressiva, fique violenta, fique ansiosa. Você vê hoje em dia a quantidade de criança que está violenta. Que acho que não querem receber um não. Isso faz parte do desenvolvimento. Tá? Os pais têm que entender que a criança com 2, 3 anos, ela começa a ter um pouquinho mais de autonomia. Ela deixa de ser aquele bebezinho, Sim, que fazia todas as vontades da mãe, para ser uma criança que tem um pouquinho de personalidade. Que não quer fazer uma coisa. Que não quer fazer uma coisa. Então a birra, ela existe. É diferente da crise. A birra, quando você dá 2, 3 minutinhos ali, a criança para. A crise do autismo demora meia hora, 1 hora. Às vezes é enlouquecedor. É difícil, às vezes, até da gente orientar o próprio paciente do que fazer. Porque não é assim, não, faz isso, faz aquilo. Não, cada criança é uma criança. Tem criança que você tem que abraçar, tem criança que você tem que beijar, tem criança que você tem que mudar o foco, tem criança que você tem que tirar daquele ambiente. Então, cada criança é uma criança. Depois que passar, o ideal é que o pai converse com aquela criança. Por mais que a criança não esteja olhando para ele, não esteja interagindo tanto, ele tem que conversar, explicar que aquilo ali é uma coisa que não pode acontecer, que é feio. E aos pouquinhos isso vai melhorando, junto com as terapias, né? Sim. E a questão das terapias, você acha que tem ajuda bem? Isso aí, na verdade, as terapias são fundamentais para o autismo. Entendeu? Sem terapia vai ser bem difícil das sem crianças terapia evoluírem. É impossível, mas... O principal tratamento hoje para o autismo são as medidas ambientais em casa, como o acesso à equipe multiterapêutica. Então, assim, precisa muito das terapias. A questão é que a gente vê que hoje em dia não está sendo feito a carga horária adequada das terapias para os pacientes. Então, aí a gente começa a ver uma evolução muito lenta. Mas, além das terapias, também precisa ter essa continuidade em casa também, né? Com certeza. Na verdade, a criança, vamos supor um autismo nível 3 suporte, que é a gente pode até falar dos níveis de suporte, acho importante. Sim, importante. Eu vou até falar um pouquinho antes, então, para poder contextualizar. Pode ser. Então, só de uma forma bem resumida, o autismo, a gente divide ele de acordo com o CID-10, né? O CID-11 mudou um pouquinho, que agora é com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual, mas eu ainda prefiro usar a definição do CID-10,
que é nível 1, nível 2 e nível 3. De suporte. Isso. Nível 1, a criança precisa de um suporte um pouquinho menor ou pouco suporte. Nível 2, a criança precisa de um suporte moderado. E o nível 3, a criança precisa de muito suporte. Como eu tento dividir, assim, se você olhar o DSM-5, o livro, é um pouco difícil, às vezes, de você classificar em nível 1, nível 2. Tem gente que pensa que é por agressividade. Não, tem criança nível 1 que é bem agressiva. Tá? Mas, de modo geral, o nível 3 é aquela criança que você chama, não olha para você. É aquela criança que não fala nada. Não ou consegue quando fixar o olhar. Isso, não consegue fixar o olhar. Você chama, por exemplo, João. Aí a criança está olhando interessada na parede ali. Não está nem aí para você. É a criança que fala muito pouco ou não fala. Ou quando fala, só tem ecolalia. Ela não consegue, por exemplo, qual o seu nome? Ele não fala nada. Ou então ele repete. Qual o seu nome? Ele, qual o seu nome? Então, esse eu consigo categorizar. Aquela criança que tem muita estereotipia, fica girando. E pulando muito, fazendo tudo. Fazendo flapping com as mãos, pulando. E ela acaba sendo agressiva. Porque ela não consegue se comunicar. Ela fica nervosa. Fica ansiosa qualquer coisa também. tira ela do sério por causa da rigidez comportamental. Ela não sabe lidar com o não de jeito nenhum. Essa criança precisa de muito suporte. Então, eu acho que essa criança precisa de 40 horas semanais de estímulo, pelo menos. Tá? Aí, como que esse estímulo vai se dar? Não é só na terapia. Não dá. Porque senão são 8 horas por dia. Por dia. Aí é impossível. Fica impossível. Tá? É impossível da família pagar. É É impossível do plano de saúde arcar com isso. É impossível do profissional manter isso. Não, e é impossível também de uma mãe, além de poder pagar, ter que ficar com a criança. Levar pra terapia, não tem como, né? Então, na verdade, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é a mãe parar de trabalhar, cara. Entendeu? Eu já vi muito disso. Muito acontece isso. O pai... Depois eu vou falar disso também. O pai, quando acredita no diagnóstico, que a maioria das vezes não acredita, geralmente é a mulher, a mãe que percebe mesmo, o pai mantém o emprego para poder sustentar a casa e a mãe acaba saindo do emprego para cuidar da criança. E então, se dedica 100% à criança. Tá? Inclusive, tem um estudo, se eu não me engano, de 2011, que compara o estresse de mães de crianças autistas com soldados em guerra. Então, Caramba. assim, você vê que é realmente muito estressante. Então, essa criança precisa de 40 horas de terapia. Como é que ela vai fazer, 8 horas de psicóloga, 8 horas de fono, 8? Não dá. É impossível. É impossível, então, até para a criança também, ela não vai desenvolver muita coisa com 8 horas direto, né? Vai ficar não tem como. super cansada, ninguém aguenta. E é super importante essa criança ser desenvolvida no seu ambiente natural. Qual é o ambiente natural da criança? A escola e dentro de casa. Aí vai para futebol, para natação, tudo isso é o ambiente natural da criança. Então, o que é o ideal? Essa mãe tem que conversar com cada terapeuta do próprio filho e entender o que está sendo feito. Por exemplo, eu estou com um menino que não fala. Adianta eu querer ficar forçando ele a falar? Não, ele tem que primeiro me olhar, ele tem que primeiro apontar. Desenvolver alguma coisa, né? Tem que desenvolver existem alguma coisa. os 3 pré-requisitos básicos da fala, que são apontar, imitar e olhar. Se ele não está me olhando, ele não vai me imitar. Então, que adianta eu ficar, filho, fala água. Filho, fala isso. Se ele não me olha, não, eu tenho que fazer ele olhar. Então, isso tem que ser trabalhado pela fono, pela psicóloga, pela terapeuta ocupacional, pela psicomotricista, pelo musicoterapeuta, por todo mundo que está envolvido nessa criança. Não adianta a fono falar a língua X, o psicólogo falar a língua Y, o terapeuta ocupacional falar Z e a mãe falar A em casa. Vai estar cada um fazendo uma coisa e a criança não vai evoluir. O tratamento tem que ser contínuo, né? E em casa, na clínica, em todos os lugares. Isso eu deixo bem claro em todas as minhas consultas. Não adianta estar fazendo 20 horas de terapia e chega em casa celular. Não adianta. Está fazendo tudo o que está sendo feito lá nas terapias, está jogando fora. Tudo aquilo que ele ganhou no dia está jogando fora. Aí a gente vai chegar no tratamento do autismo, né? Mas para mim são 6 coisas muito importantes no autismo, no tratamento do autismo. Terapia, rotina em casa. A criança tem que ter rotina. Se a criança não tem rotina, ela acorda a hora que quer, ela dorme a hora que quer, vai dar problema. Come a hora que quer, faz tudo a hora que quer, vai dar problema. Então, terapia, rotina, escola. Cara, o que a gente vê hoje nas crianças na escola hoje, realmente é muito triste. Porque as mães procuram a escola e não conseguem entrar na escola. A escola nega aquela vaga para aquela criança. Você liga, pergunta se tem uma vaga para a criança, a escola diz que tem. E aí, quando você diz que a criança tem autista, aquela vaga... Já a criança tem autismo, aquela criança já foi preenchida. Então, a escola é fundamental. Tem que ter mediador exclusivo para cada criança. Claro que uma criança nível 1, às vezes, não vai precisar de um mediador exclusivo, mas uma criança nível 2 e nível 3 precisa.
Alimentação eu acho importante. A alimentação é fundamental para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento físico da criança, para o desenvolvimento cerebral da criança. O uso de telas, que para mim atrapalha muito. Quanto menos, melhor. Quanto menos, se puder ser zero, é melhor. Zero é melhor. Sabe que é difícil, mas se puder ser melhor. Ainda mais, volta naquele caso que a gente falou, que as mães nunca estão em casa, estão trabalhando, ou o pai está trabalhando, então a forma mais fácil de deixar a criança entretida é a tela, né? E aí acaba sendo mais fácil. Você chega 8 horas da noite cansado em casa, teu filho tá doido para brincar, o que você faz? Você dá a tela, ele fica ali na telinha, você consegue fazer suas coisas e para. Isso não é o mundo ideal, isso não era feito antigamente. Então a gente foi criado assim, nossos avós foram criados assim, nossos pais foram criados brincando. Então por isso que a gente se desenvolvia. Mas de modo geral é isso. Então, doutor, quais são os sintomas do autismo? E os sinais? Vamos lá. Vou falar do que a gente vê na prática, né? Eu falei do que a gente viu que a gente vê no livro, mas o que a gente vê na prática. Chega para mim, a média da idade da criança que chega para mim é 3 anos. 3 a 4 anos. É muito difícil conseguir um neuropediatra hoje em dia. O tempo médio de espera, por exemplo, nos Estados Unidos é de 1 ano. Então, você foi no pediatra, com seu filho, o pediatra olha, você fala pediatra, pô, pediatra, meu filho está com atraso de fala. Ele vai falar assim, não, cada criança tem seu tempo, bota na escola que vai resolver. A gente já sabe que isso não é assim, tá? Cada criança tem seu tempo, mas dentro de um período de normalidade, tá? Se passou desse período de normalidade, não tem mais isso de cada criança tem seu tempo. Qual seria esse tempo? Aí, para cada etapa do desenvolvimento tem um tempo. Por exemplo, a gente espera que uma criança falhe até 1 ano e 3 meses. Se com 1 ano e 3 meses ela não estiver falando nenhuma palavra, já é um atraso. Já acho que vale a pena botar na fono. Tá? Mas os sinais e sintomas de autismo que a gente vê hoje em dia, primeiro que é diferente em meninos e meninas. Tá? Meninas, o diagnóstico é um desafio. Tá? A menina disfarça muito bem os sintomas em relação a meninos. Exceto quando é aquela sintomatologia de autismo clássica, que é a que eu vou falar aqui agora. Basicamente a criança tem um prejuízo na comunicação, ou seja, a criança não fala, ou quando ela fala, ela não dá função àquilo que ela fala. Por exemplo, Joãozinho, você quer beber água? Ele está olhando para o teto. Ou então, Joãozinho, você quer beber água? Ele quer beber água? Ele está repetindo o que eu estou perguntando. Repete o que você pergunta. Então, ele está falando sem função. Tá? É uma criança que tem o prejuízo de não imitar. É uma criança que quando você fala, fulaninho, olha para tal coisa, ele não olha. É uma criança que você chama e ela não mantém contato visual com você. De modo geral, quando chega para mim, a criança nem olha 1 segundo. Depois de um tempinho, ela começa a olhar, mas mesmo assim não fixa o olhar. Ela fala com você olhando para o chão, olhando para o teto, olhando para o objeto que está na sua mão, mas não olha nos seus olhos. Tá? É uma criança que não brinca com outras crianças. É uma criança que se isola ou prefere brincar com crianças mais velhas, mas sem entender direito a brincadeira. Ela fica ali no meio. Fica ali no meio e acaba atrapalhando, vamos dizer assim. Ela está atrapalhando a brincadeira das outras crianças, mas ela não está entendendo. Brincando, mas para ela está brincando. Não, para ele está brincando pra caramba, mas ele está brincando sozinho. Sim. Como se não tivesse ninguém. Ele está no meio, mas é como se não tivesse ninguém. Esses são os critérios A. Tá? Que desde o ano passado mudaram-se os diagnósticos. Tinham que ter 2 de 3 critérios A. Agora tem que ter todos. Então, a criança tem que ter prejuízo na comunicação, tem que ter prejuízo na reciprocidade socioemocional e prejuízo na interação social. Então, esses são os critérios A. Dos critérios B, é aquela criança que faz muita estereotipia, então, é aquela criança que tem um padrão muito repetitivo de comportamento. Por exemplo, ela enfileira todos os objetos, ela empilha todos os objetos, ela pega vasilha de cozinha, de potinho de cozinha, e bota um do lado do outro. Tupperware. Ela pega sapato, bota um do lado do outro, ela separa por cor, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. Então, isso é um padrão repetitivo. Como se fosse já um toque, né? É como se fosse antigamente, muita gente achava que era toque. Não, mas isso aí é um padrão repetitivo de comportamento. É uma criança que tem um transtorno de processamento sensorial. Por exemplo, aquela criança que você liga o liquidificador, ela fica assim, bota a mão no ouvido rapidinho. Então, mas o barulho, né? Por causa do barulho, é uma hipersensibilidade auditiva. Nós temos 5 sentidos. Então, a criança pode ter hipersensibilidade dos 5 sentidos. Pode ter hipersensibilidade emocional. Tá? Pode ter hipossensibilidade também. Pode ter hipossensibilidade à dor. Eu tenho muitos pacientes que não sentem dor, cara. Mas isso é um sinal do autismo, não? Isso é um sinal de transtorno de processamento sensorial, que é um dos critérios B do autismo. Tá? Então, aquela criança que sente muito cheiro, aquela criança que, quando cai uma gotinha de água na blusa, ela fica desesperada para tirar a blusa. Para trocar a blusa. Aquela criança que anda na pontinha dos pés, porque ela não quer pisar de forma inteira no chão, porque ela sente aquilo ali de uma forma diferente, parece que está machucando, parece que está queimando. Já é mais uma parte sensorial, né? Isso, é tudo sensorial. Isso é um critério B. Então, a gente vê muito isso na praia. Criança que não pisa na areia, criança que não pisa na grama. A mãe leva a criança na praia, a criança pisa na areia e acontece um
parece que que embora aconteceu na hora. parece que aconteceu uma catástrofe. Então esse é um dos critérios. O outro critério que a gente vê muito na prática é o hiperfoco. Por exemplo, eu tenho um menininho que sabe tudo de fundo do mar. Tudo de fundo do mar. Ele sabe tipos de animais. Tem um outro menininho que sabe tudo de dinossauro. É normal Isso, um menininho isso que eu ia perguntar também. Eu já vi muitas pessoas que falam assim, quem gosta muito de dinossauro pode ser autista. Isso gera alguma coisa? Não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que eu vejo na prática é que os autistas eles gostam muito de dinossauro. Mas tem muitas crianças que não têm autismo que adoram dinossauro também. Isso, pra mim, não tem nada a ver e não tem nenhum estudo mostrando que tem criança que entende muito de uma coisa, ele é autista por isso. Não, mas não é. Não, nada disso. Mas eles geralmente têm um hiperfoco e naquele hiperfoco deles eles gostam muito, só falam daquele assunto. Então esse é um outro critério. Geralmente criança que gosta muito de letra, de número. Então um menininho de 2 anos, ele vê um númerozinho, ele fica fascinado por aquele númerozinho. Ele vê uma letrinha, fica fascinado por aquela letrinha. A gente chama isso de hiperlexia. Isso é um outro critério diagnóstico. E a gente vê muito na prática. E a criança que segue muito ritual. Por exemplo, criança que só dorme num cômodo. Criança que tem que fazer tudo na mesma ordem. Criança que não tolera mudança de rotina. Por exemplo, ela vai para a escola por um caminho X. Ela tem que ir para aquele caminho, senão ela vai ficar O dia que o pai levar pelo caminho Y, ela não vai. Ou então ela entra em crise. Então ele tem que... Por isso que eu falo que a rotina é importante para as crianças. Tem que ter rotina. Isso evita a crise. Sim, e assim, hoje... Existe algum exame para diagnosticar o autismo? Não, quem me dera. Para mim seria fácil, seria ótimo. Pediria o exame e teria a resposta. Não. Na verdade, os exames que a gente pede numa consulta de neuropediatria variam de acordo com o exame neurológico. Então, por exemplo, uma criança que tem epilepsia ou que tem uma suspeita de epilepsia, eu preciso pedir um eletroencefalograma. Primeiro eu preciso saber como é que é o tipo de crise, a semiologia da crise, duração, como é que é o movimento que a criança faz. Mas... não existe um exame específico para fazer. Nessa criança com epilepsia, a gente pede o eletroencefalograma. Pede também a ressonância. Em toda consulta de neuropediatria, eu faço o exame neurológico. Pelo menos na primeira vez eu faço. Fiz o exame neurológico. É um exame neurológico completo, normal, não tem por que pedir ressonância. Não tem por que pedir nenhum exame de imagem. Tá? O exame de imagem a gente deixa reservado para alguns casos especiais. Quando a gente suspeita de algum erro inato do metabolismo, alguma doença diferente, uma doença mais rara. Os exames que eu costumo pedir no autismo quais são? Eu peço o BERA, que é um exame da audição, mas eu peço para passar no otorrino antes, para ver a opinião dele, que eu acho importante. Porque a criança que não fala, eu preciso entender se ela está escutando direito ou não. Então não é para dar o diagnóstico de autismo, é para excluir... para excluir alguma coisa que a criança seja surda. Seja surda. Ou deficiente auditivo, ou que escute um pouquinho menos de uma orelha, de outra, de um ouvido de outro. E eu peço sempre a avaliação genética. Muda. Aí os pacientes me perguntam, né? Porque a avaliação genética é muito cara. Eles me perguntam, doutor Wilson, mas muda alguma coisa na minha vida? Eu falo, minha querida, não. Você quer ter outro filho? Não. Então não muda nada. Aí tem alguns pais que não querem fazer, eu não julgo. Tá? Eu falo, tudo bem. Mas se o seu filho se desenvolver, e eu espero que ele se desenvolva, no futuro ele pode querer ter filho. Ter filho e isso é prejudicial de alguma forma. Né? Não é bem prejudicial, mas digamos que descubra... Porque assim, o autismo, segundo o estudo do JAMA, publicado no JAMA em 2019, chega a 97% de carga genética. Então, 97% dos autistas têm um gene que é envolvido com o autismo. Na maioria das vezes que a gente investiga, a gente não acha esse gene. Mas 97% das vezes tem-se um gene ali e 80% dessas 97% são herdados. Esses genes são herdados dos pais. Então, esse autista, o pai ou a mãe tem alguma coisinha ali que... Não é grau, né? Alguma coisinha de que tem ali. Né? Um ou outro sintoma do autismo acabou não desenvolvendo o transtorno. Então, se essa criança faz a investigação genética e vem um gene ali, na hora que ela casar com um homem, com outra mulher e for ter um filho, pode-se fazer o estudo desse parceiro, dessa pessoa ou dessa parceira e vai descobrir por alto, pelo menos mais próximo, a chance dessa pessoa ter um filho com autismo. Tá? Sim. Então, assim, é um exame que eu deixo a critério dos pais, eu explico os benefícios, malefício não tem, o único malefício que tem é o custo financeiro, e eu acho que é legal para um planejamento familiar. Mas, infelizmente, hoje, a gente saber que tem um gene envolvido com autismo, não existe nenhuma terapia gênica que vai mudar o curso do transtorno, infelizmente. Quem me dera que existisse. E existe algum exame de imagem que ajuda na avaliação? Não. Exame Também de imagem, não. Eu voltei agora do Congresso de Neuropediatria e lá foi falado sobre um aparelhinho lá nos Estados Unidos chamado eye tracking, que é para onde o olho está olhando. Para onde o olho da criança está direcionado o olhar.
Isso, para onde o olho está olhando foi feio. E aí começou a mostrar que as crianças olham para as pontas das mãos, para as pontas dos pés. E tem estimativa que o diagnóstico saia mais rápido do que uma consulta médica, até em 3, 4 vezes. Mas isso aí é uma coisa embrionária inicial. Tomara que dê certo e que seja uma coisa confiável. Vai ajudar bastante a gente, ajudar bastante as crianças. É mais confiável, porque o diagnóstico de autismo ele é clínico. Então não tem exame. Não existe exame que dê o diagnóstico. O diagnóstico é baseado no olhar do médico. Então, já cansei de pegar paciente no meu consultório claramente autista nível 3, suporte grave, que já tinha passado por 2, 3, 4 neuros, que falaram que isso aí é moda, que toda criança hoje em dia é autista. Eu já ouvi falar muito já, o autismo tá na moda, o autismo é modinha, mas a gente sabe que não é isso, né? Infelizmente não é o isso. Autismo não, o autismo é histórico, o autismo é descrito desde 43, desde 44. O Hans Asperger, né, que é um austríaco que a gente não usa mais o nome dele para denominar síndrome de Asperger, antigamente, que era aquele autista que era chamado de pequeno professor, que ele se expressava super bem, falava super bem, mas tinha questões sociais, questões sensoriais, padrão repetitivo. A gente não usa mais porque a gente sabe que, segundo... Agora eu me esqueci o nome do livro. Depois eu vou pesquisar e ele bota ali de novo, aqui em cima, tá? Mas, se eu não me engano, as crianças de Asperger, alguma coisa assim. Eu nunca vi esse, não. Que fala... A autora fala que o Asperger participou claramente do regime nazista e ele que escolhia se essas crianças atípicas, essas crianças diferentes, iam sobreviver ou não. Então não faz sentido a gente dar um nome de uma síndrome de Asperger para um rapaz desse, para um homem desse que talvez foi responsável pela morte de várias crianças. Morte de várias crianças. E qual é a importância da avaliação neuropsicológica para a criança hoje? A avaliação neuropsicológica ajuda muito a gente. Tá? Ela é feita basicamente por um neuropsicólogo, é um psicólogo que fez uma pós-graduação em neuropsicologia e eu deixo, na minha opinião, reservado para alguns casos que eu tenho dúvida. Por quê? Se fosse uma avaliação barata, eu acho que eu pediria até mais. Como é muito caro, eu prefiro não onerar a vida desses pacientes que já gastam tanto dinheiro, gastam tanto tempo e demora geralmente 2 meses, 2 meses e meio, isso acaba atrasando o diagnóstico. Mas quando eu pego um paciente que tem autismo, não tem autismo, porque tem muitas vezes que é muito difícil dar o diagnóstico. O autismo nível 1, principalmente em meninas, é muito difícil. Aí eu preciso de uma ajudinha. Aí ele aplica algumas tabelinhas com essa criança em relação à responsabilidade social, diferencia para mim se é TDAH, se a criança preenche muito critério para TDAH, se preenche critério para ansiedade. E aí isso me ajuda muito. Então eu deixo reservado para alguns casos que eu tenho dúvida no diagnóstico. Tá? Quando eu suspeito de deficiência intelectual, que antigamente era chamada de retardo mental, mas hoje em dia a gente chama de deficiência intelectual, eu gosto de pedir. Porque essa avaliação faz o testezinho em criança acima de 6 anos, que se chama o teste Whisker, que é a escala de Wechsler, que mede aquele coeficientezinho intelectual, o famoso QI. Tá? E isso me ajuda no diagnóstico de deficiência intelectual. O QI não, só uma coisa para pontuar, o QI não é determinante para dar o diagnóstico de deficiência intelectual. Mas ele ajuda muito. Uma criança que tem um QI muito baixo, associada a falta de criatividade, baixa memória e umas outras atitudes infantis, fala infantil, eu consigo pensar mais na deficiência intelectual e isso piora o prognóstico da evolução de uma criança com autismo. Sim. E existem medicamentos usados para poder ajudar no autismo, para não ajudar? Isso também é bem controverso. Tá? Eu estou falando de mim, não vou julgar os outros colegas. Eu sou um médico que não gosto muito de usar remédio. Tá? Dificilmente um paciente vai entrar no meu consultório e vai sair da primeira consulta medicado. E isso é uma angústia das mães, principalmente das mães. O pai, como ele não acredita muito no diagnóstico, ele acha que a criança está no tempo dele, daqui a pouco vai passar. Inclusive, isso faz muito mal para a criança. A mãe já entra no consultório desesperada, meu filho está muito violento, está muito agressivo, eu preciso de um remédio. Só que aí você vai ver, a rotina em casa está uma bagunça, não está fazendo terapia, a escola não é parceira dessa família, a criança passa o dia inteiro na frente da telinha, essa criança não dorme bem. Então, como que uma criança que está exposta a tudo isso vai melhorar? Então, se eu passo o remédio para essa criança, ela vai ter até um momento de melhora. O remédio é um antipsicótico, em geral que a gente usa, a risperidona ou um aripiprazol, propriamente o Neuleptil, Neosine, ele vai melhorar no primeiro momento. Essa criança vai ficar mais sossegada. Esse remédio é usado para pacientes esquizofrênicos, para paciente que é muito agitado, muito violento. Então, ele dá uma melhorada. Mas depois de 6 meses, 12 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a criança não vai melhorar. Ela volta tudo. Aí o que a mãe volta no consultório? Doutor, precisa aumentar a dose do remédio. Aí chega e vai aumentando.
Então, assim, o que vai mudar a vida das crianças é o tratamento multiterapêutico. E o tratamento multiterapêutico é rotina, bom sono, terapia. As mães que eu digo mãe e pai, tá? Não só a mãe. Mãe e pai fazer o que é feito nas terapias em casa, ter uma mediadora na escola, se no mundo ideal, ter um acompanhante terapêutico, que é a pessoa que vai aplicar a terapia em casa. E para mim, o acompanhante terapêutico faz muita diferença. E é difícil de conseguir. O que era para ser fornecido pelos planos de saúde, hoje em dia só se consegue basicamente via judicial. Só via justiça. Liminar, né? Só via liminar. E assim, a liminar cai. Uma coisa que atrapalha muito as crianças também, troca de profissionais nas terapias. Quando a criança cria um vínculo com um profissional, troca e esse profissional retarda sai. tudo de novo. Aí, até criar um vínculo com outro profissional, até entender aquela criança, perde-se mais tempo. Então, enquanto não fizer isso, eu dificilmente medico. Agora, eu tenho paciente, está fazendo tudo isso e não está melhorando, continua agressivo, continua violento, aí eu acho que é a hora da gente entrar com remédio. Eu uso muito a risperidona, já usei mais o aripiprazol, mas na minha prática eu tenho visto melhores resultados com a risperidona. Não tem um estudo que mostre a diferença entre um e outro. Então, qual é o grande problema da risperidona? Ela aumenta muito o peso e ela... Esqueci de falar de uma coisa importante no sinal do autismo, que é a seletividade alimentar. Muitos autistas quase não comem direito. Isso é muito importante e isso é um exame que eu peço. Até voltando aqui, recapitulando, eu costumo pedir exames de sangue para esses pacientes. Então, eu peço para ver como é que está o hemograma, para poder ver se tem anemia, se não tem anemia. Peço para ver o ferro sério. Alergia também, alguma coisa, né, ou não? Alergia eu peço para o alergista investigar, porque não é a minha área. Mas eu até peço para investigar alergia à proteína do leite de vaca, alergia à intolerância à lactose, intolerância à caseína. A criança só não quer porque se sente mal. Também. Exatamente. Então, é importante. Mas eu peço todos esses nutrientes. Eu peço ferro, peço magnésio, peço zinco, peço vitamina B12. Gente, a vitamina B12 é muito importante para as crianças. Tá? A vitamina B12 é muito importante para o funcionamento dos nossos neurônios, para a mielinização, para tudo isso. Então, por exemplo, criança que não... Hoje a gente sabe que 40% das crianças no mundo têm deficiência de ferro. Então, o ferro ele é importante para o sono, ele é importante para a criança se sentir disposta, se sentir ativa. Aí a criança que está com deficiência de ferro, ela às vezes ela pode estar irritada porque ela não está se sentindo disposta. E aí você repõe ferro, você melhora a irritação daquele paciente. Então, ele não precisa tomar risperidona, por exemplo. Sim. Entendeu? É muito mais fácil. Claro, se o paciente entra no meu consultório, eu falo, está irritado, toma aqui a risperidona. A consulta demora 10 minutos. Mas não, eu geralmente prefiro perder lá uma hora. Perder não, né? Estou ganhando, na verdade. Ganhando 1 hora de consulta, 2 horas, ali que eu faço uma diferença na vida dessa pessoa. E rapidinho agora, voltando um pouquinho para a parte dos medicamentos. Você acha que o uso da cannabis ajuda muito? Ou então, não ajuda? O que você acha disso? É um tema polêmico, né? É bem polêmico. Mas... É um tema bem polêmico. As indústrias farmacêuticas estão em cima. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai falar. Evidência científica robusta não tem. Não tem. Então, assim, se toma o canabidiol, vai acontecer um milagre. Não existe Tem isso. estudo de caso. Tem vários estudos com 50, 60, 70 pacientes. Estava para sair agora no final de 2023 um estudo em San Diego, lá na Califórnia, na Universidade de San Diego. Lá é liberado o uso de maconha... medicinal, para uso medicinal? Não, medicinal não, de recreativa. Então lá imagino que seja mais fácil, burocraticamente, para testar, até culturalmente. Então, demonstrando que em crianças com sintomas violentos, essa criança melhora. Então, assim, a criança que é muito agitada, muito violenta, essa criança dá uma sossegada. E por que a gente faz remédio? A gente faz remédio para a criança ficar mais tranquila e participar melhor das terapias, conseguir sentar, olhar para a mãe. Porque aquela criança que está batendo o tempo todo, está agitada o tempo todo, ela não participa de terapia, ela não olha para a mãe. Então, o remédio não é para melhorar o autismo. O remédio ele é para melhorar o comportamento da criança, para ele participar melhor dos estímulos e aí sim melhorar o transtorno do espectro autista dele. Tá? Então, eu, da minha experiência particular, eu acho que eu tenho uns 60 pacientes hoje. Aqui em Niterói, eu sou responsável por 2.000 famílias, mais ou menos. Então, é bastante gente. E eu fico até feliz disso. Eu acho que a maioria... Deve ter gente que não gosta de mim, normal. Mas a maioria dos pacientes fala muito bem de mim, gosta de mim. E eu fico feliz por estar tentando ajudar eles. Muitas vezes eu já não consigo muito fazer a diferença que eu queria fazer, mas eu sempre tento. Estou sempre me atualizando, estudando para poder fazer a diferença na vida dessas crianças. E quando eu vejo que uma criança evoluiu, eu fico super feliz. E as mães percebem isso, porque eu dou abraço, e quando eu dou a notícia, eu dou beijo, dou abraço, faço carinho, porque eu sei que é difícil. Então, assim, eu tenho 60 pacientes hoje usando canabidiol.
Dos 60, 50 pacientes tiveram uma grande melhora. Tá? 10 não aconteceram nada. Então, toda vez que eu vou... É um medicamento muito caro. De modo geral, ele é importado... Tem acesso também, né? Não, a grande minoria tem acesso. Tá? Porque hoje, vamos falar de valor. Um frasco de 30 ml é R$ 1.300. Que dura quanto tempo, vamos dizer assim? Mês? Depende do peso da criança. Para uma criança de 20 quilos, dependendo da dose que a gente usar, vai durar um mês. Vai durar 2 meses. No máximo, estourando 3 meses. Então, você bota a média de salário no Brasil hoje é R$ 2.200. Não salário mínimo. A média de que um brasileiro ganha hoje é R$ 2.200. 2.200. Como é que vai gastar 1.300 em um medicamento? Para 2 meses, ou seja, vai gastar 650 Como é que paga aluguel? mês. Como é que paga a conta de luz? Então tem que tomar cuidado. E eu não vendo ilusão para nenhuma família. Eu sempre deixo bem claro que não tem evidência científica robusta. Falo que tem alguns estudos bons, mas não tem nenhuma revista grande. Mas estudo científico mesmo não tem. Não existe. Tem alguns, mas não são grandes, não são tão validados, não estão publicados em revistas famosas. Tá? Então, assim, eu passo de uma forma off-label. O que é isso? Sem ter um estudo robusto. Não, tranquilo. Então, eu explico isso para as famílias. A mãe está desesperada, o pai está desesperado, eles acabam tentando. E eu tenho visto melhor. Tá? Mas isso aí, vamos esperar sair esse estudo lá da Universidade de San Diego para a gente poder falar melhor. A intervenção ABA, ela é eficaz e assim, em que caso se aplica a ela? A intervenção ABA... ABA, em português, é a análise do comportamento aplicado. Então, o que é isso? Você analisa aquela criança e você vai ver quais são os principais objetivos que você quer ter com ela. Agora eu não lembro o ano, mas o estudo também publicado no JAMA, acho que foi 2017, sobre intervenções em crianças com atraso no desenvolvimento e autismo. Dos 14 métodos estudados, 12 dos que têm os melhores resultados são baseados na ciência ABA. Os outros 2 não são baseados tanto em ABA, mas são para as comorbidades do autismo, que é o método de Ayres, para a terapia ocupacional aplicar, e o método cognitivo comportamental, que é a psicóloga e a psicopedagoga aplicam nas crianças com TDAH, de modo geral. TDAH ou até mesmo TOD. E o Ayres é aplicado para crianças com muito transtorno sensorial no autismo. Então, 95%, 90% das crianças que foram submetidas à intervenção ABA, elas melhoraram. Tá? Elas saíram do nível 3, foram pelo menos para o nível 2, sendo que a maioria atingiu o nível 1. Tá? Então, de acordo com os estudos científicos, para que eu vou passar um método terapêutico que tem 10% de eficácia, sendo que eu tenho um que tem 90% de eficácia? Sim. Então, o método ABA é o método que eu recomendo. Muitas vezes eu recomendo o Denver também, mas o Denver ele é baseado na ciência ABA. Então, sendo baseado na ciência ABA, está no caminho certo. Não, o ABA e o Denver são... Mesma coisa, o método ABA é diferente da ciência ABA. Tá? A ciência é como a gente analisa aquele comportamento. E cada profissional analisa de um jeito, mas ele tem que ter certificação em ABA. Tem que ter pós-graduação, tem que ter essa especializaçãozinha mínima. Então, a criança que é exposta à ABA, ela tem muita chance de evoluir. Dos outros 10% que não evoluem, aí a gente tem que ver o que está acontecendo de errado. Está realmente sendo feito ABA? Essa criança tem deficiência intelectual? Essa criança tem um outro transtorno? Essa criança tem ansiedade? Essa criança tem TOD? Essa criança tem TDAH? Vamos investigar um pouquinho melhor essa criança. Criança com deficiência intelectual, às vezes, é difícil de evoluir. Entendeu? Então, tem que ser muito, muito, muito estimulado em casa. Então, tem que ter mais paciência. Tá? E como que os pais podem ajudar nesse... Então, isso aí faz parte da ciência ABA. O que é a ciência ABA? Aquele profissional vai analisar em conjunto com... Então, por exemplo, a psicóloga vai analisar em conjunto com a TO, com a fono, com a psicopedagoga, com a psicomotricista, com o musicoterapeuta. Ao redor desses profissionais vai ter um supervisor ABA. Então, esse profissional ele vai analisar o que cada um desses profissionais está vendo nessa criança e vai estipular objetivos a curto, médio e longo prazo. Vou citar de novo o exemplo de uma criança que não fala. Por exemplo, temos um menino de 3 anos que não fala nada. Não fala, não olha, não se comunica. Eu quero que ele fale e quero que ele se comunique. O que primeiro eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo a curto prazo? Eu tenho que fazer ele me olhar. Eu tenho que fazer ele apontar. Eu tenho que fazer ele me imitar. Então, esse vai ser o objetivo a curto prazo. Qual vai ser o objetivo a médio prazo, por exemplo? Médio prazo pode ser 1 ano, 2 anos. Eu quero que esse menino fale 2 palavras. Assim, seguidas, né? Dá água, quero água, me dá.
E a longo prazo, eu quero que esse menino monte uma frase Desenvolva de 4, uma 5 frase. palavras. Isso. Então, isso é o ABA. São objetivos a curto, médio e longo prazo. Para saber se... Para ser ABA, tem que ter supervisor ABA. Tem que ter relatório. O ideal é que fosse trimestral, mas a gente sabe que é difícil. Então, tem que ter relatório dos profissionais semestrais. Tem que ter reunião com a família. Essa mãe tem que aplicar o que é feito nas terapias em casa. Também não adianta botar só a responsabilidade da criança não evoluir nos terapeutas. Tá? Isso é uma responsabilidade partilhada. Tanto do médico, quanto da família, quanto dos terapeutas, quanto da escola. Aí tem criança que passa 12 horas por dia na escola, 10 horas por dia. Então, a escola é muito importante. Aí você pega uma escola que recebe aquela criança e deixa aquela criança no cantinho, a criança não vai evoluir. Então, assim, é uma conversa entre todo mundo. E aí o ideal é que se tivesse um acompanhante terapêutico para seguir aplicando em casa e um mediador na escola para ajudar aquela criança com conteúdo na sala de aula. Quando tem tudo isso, 90% de chance da criança evoluir. Eu já vi diversas vezes que o médico passou 40 horas. Essas 40 horas é só em clínica? Não. Não, então, como eu falei, 40 horas é no ambiente natural e no ambiente terapêutico. Qual é o ambiente natural da criança? Escola. Escola, dentro de casa do avô. Uma coisa que eu vejo muito é a mãe trabalhar, o pai trabalhar, a criança fica com a avó. A avó geralmente é uma pessoa de mais idade. Então, o que ela acaba fazendo? Tela para criança. Tela para criança. E aí volta naquele assunto de novo, que é tela. Não tem jeito. Se não fizer aqueles 6 passos direitinho que eu falei, não vai melhorar. Mas 40 horas na terapia, pode ser que tenha uma outra criança que vai ajudar bastante. Tá? Mas o ideal é que sejam 40 horas na terapia, igual a gente estava falando antes. Difícil. Muitas crianças 8 não horas aguentam. por dia não aguenta. Muitas crianças não aguentam. Fica muito cansativo, aí chega em casa, a mãe não consegue fazer nada, o pai não consegue fazer nada. Então, eu acho que o ideal seriam 20 horas de terapia, a criança frequentar a escola com o mediador e o restante ser feito em casa pela família. Tá? Mas assim... Mas tem que ter uma constância. Todo dia. Senão não adianta. Então, aí eu falo para os pais, doutor, mas é impossível tirar as telas das crianças. Eu falo, gente, como é que o seu pai te criou? Como é que o seu avô criou o seu pai? Então, assim, não é impossível. Não é fácil. Principalmente depois que a criança já está acostumada com a tela. Então, quando você tira a tela, você gera reação de abstinência. Eu vi um vídeo esses dias que eu gostei e eu passei a repetir isso no consultório. Hoje, o maior exemplo de abandono parental é o pai ficar na tela. Porque o pai fica na tela, a criança fica solta, a criança não é estimulada, não brinca, não se desenvolve. Às vezes a criança nem parece que não tem pai, parece que não tem mãe. Então, assim, o estímulo tem que ser constante, tem que ser todo dia. Então, por exemplo, vai lavar a louça. Leva a menina para lavar a louça junto. Vai tomar banho. Leva o menino para tomar banho, faz uma brincadeira com ele. Só que não adianta você lavar a louça de mau humor, de cara emburrado. O menino vai achar um saco aquilo ali. Não vai querer ficar. Mas se lavar você brincando, fazendo tudo, aí a criança já aceita por melhor. exemplo, a criança, de modo geral, de 2 anos, 3 anos, que não fala, que não interage, ela pega a mão do pai e leva até aquilo que ela quer. Então, em vez do pai dar aquilo que ele quer, ele pega aquele objeto e bota na frente do rosto. Porque a criança não vai estar olhando para o rosto do pai, mas vai estar olhando para o objeto. Mas atrás do objeto está o rosto do pai. Então, isso você acaba estimulando a criança a olhar. E você pega, por exemplo, pegou aqui essa canequinha aqui. Canequinha. Aí o menininho pegou e você vai pegar, filho, isso aqui é uma caneca. É uma caneca branca. E você fica nessa. Ele vai ouvir 20 vezes por dia que aquilo ali é uma caneca branca. Daqui a pouco ele vai falar, caneca branca. Aí isso com a fono. A fono vai estar lá trabalhando a caneca branca também. A terapia ocupacional vai usar a caneca branca para fazer barulho. Então é assim que a criança vai se desenvolvendo. Entendi. Hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para pais, familiares, profissionais de saúde, o que você falaria para eles? Pode ser uma mensagem para cada? Pode ser uma mensagem para cada, vai lá. Cada um precisa pra poder ajudar de um... Isso não foi ensaiado não, estou pensando aqui ainda. Então tá. Então vamos lá. Para profissionais de saúde, tá? Principalmente pediatras. Cada criança não tem seu tempo. Tá? Esse é o principal resultado. Cada criança assim, não tem seu tempo de desenvolvimento. Existe uma janela de tempo. Então, todo atraso, quanto mais cedo for investigado, for estimulado, melhor para essa criança. Digamos que eu pegue, vou dar um exemplo aqui, uma criança de 8 meses. Que o pai está preocupado, a mãe está preocupada. Essa criança, um diagnóstico muito precoce de autismo, por exemplo, que para mim é fundamental. É o principal que eu queria falar hoje aqui, é o diagnóstico precoce. Então, aquela criança de 8 meses, que foi difícil introduzir o alimento com 6 meses, que você chama pelo nome, a criança de 8 meses, quando você chama pelo nome, tem que olhar. Se não olhar, pode ficar preocupado. Tá? A criança de 8 meses, que só dorme
num cômodo, se bota para dormir no outro cômodo, não dorme, que tem distúrbio de sono, ou que é muito paradona, não interage muito. Você tá com ela ali, ela não tá nem aí. Ela não sorri, ela não tem sorriso social. Essa criança já tem uma grande chance de ser autista. E aí você pega essa criança... Eu tenho 3 pacientes no consultório. Com 8 meses, eu dei o diagnóstico. As crianças estão com 2 anos e 2 meses. Os 3 não têm mais quase nada hoje. Eles têm assim... Aí perguntam, doutor, você curou o autismo? Eu falei, não sei. Talvez eu tenha até errado no diagnóstico. Essa criança talvez não era autista, mas ela estava se tornando. Estava se tornando. E aí eu consegui meio que fazer esse avião não decolar, esse avião pousar. E aí a mãe tá chateada comigo, porque eu dei o diagnóstico quando tinha 8 meses. A mãe tá feliz da vida, porque hoje a criança fala, hoje a criança brinca, hoje a criança interage. Foi o que você falou. Pode ser que você tenha sido errado, mas também pode ser que não. Eu provavelmente acertei no diagnóstico. Só que a criança hoje está uma criança com desenvolvimento próximo do normal. Tem uma outra questãozinha ali, mas Já passa batido. Passa batido, ninguém já vê. não é mais... E então um recado para os pediatras é que investigue. Encaminhe para fono, encaminhe para terapia ocupacional, encaminhe para psicóloga. Não precisa mandar para um neuro, porque essa criança... Claro, precisa mandar para o neuro. Mas antes disso, já manda para as terapias, porque essa criança de 1 ano e 3 meses só vai chegar no neuro com 2 anos. Se conseguir. Ou se fizer um esforço muito grande, pagando uma consulta, mesmo assim ainda vai demorar um pouquinho para conseguir e perde esse tempo. E tempo, na questão do autismo, tempo é o mais importante. Então, para os pediatras, para os profissionais de clínica de família, de atenção básica, o recado é esse. Para os pais, tá? Pais que eu digo homem, sexo masculino. Acreditem na sua esposa. Se ela cismar com alguma coisa, dá apoio. Vai lá, ela está com seu filho. A maioria das vezes é a mulher que fica com a criança o tempo todo, não é o homem. Então, acredita na sua mulher, leva ela no médico, dá apoio a ela. Se não for nada, ótimo, melhor. Se for alguma coisa... Trate cedo, porque se passar mais tempo vai ser mais difícil de evoluir. Trate cedo e faça parte também junto com a esposa, né? Junto com a mãe, né? Da criança. Eu vou chegar lá. Então, assim, acredite nela. Em casa, ajude essa mulher. Como eu falei, o estresse dela é comparado a soldado em guerra. Então, ela vai estar nervosa. Uma coisa que eu esqueci de falar. Esses dias eu vi o Dr. Paulo, que para mim é uma referência de autismo no Brasil, comentando sobre um colega dele comentou com ele que esse colega fez uma análise das mães logo depois que elas receberam o diagnóstico de autismo. E no primeiro ano de vida, essas mães engordam em média 16 quilos. Então você vê como é catastrófico o diagnóstico de autismo numa família. E realmente muda a vida da família inteira. Então peço aos pais homens, que sejam parceiros dessas mães. Tá? Para as mães que porventura têm um comportamento parecido com esse que eu digo dos pais, acreditem no diagnóstico, aceitem o diagnóstico e procurem mudar a vida dos seus filhos o mais rápido possível. Porque isso faz diferença. Para nós, neuropediatras, que a gente tente ser mais empático, que a gente se coloque no lugar dessas famílias, que a gente pense na família, que a gente trate com carinho, que a gente não vire para a mãe e fale, seu filho é autista, é isso aí mesmo, tchau. Não, que a gente acolha essa família, que a gente trate bem, que é isso que vai fazer diferença. Tá? Cada vitóriazinha daquela mãe, você comemore com ela, que você dê parabéns, que você agradeça, que você fique feliz com ela. Por menor que seja a conquista, é uma conquista, com né? certeza. Às vezes a criança não olhava, tá olhando, é isso aí, continua, isso vai dar certo. Estimule os pais a fazer cursos, a ler sobre o ABA, a questionar você. Eu falo para os pais, tudo que eu falo não é verdade. Me questiona, porque eu posso estar errado. Eu não sou o dono da razão. Então, assim, ele tem que ler. Se ele ler uma coisa... Por exemplo, eu tenho mãe que me fala muito da alimentação. Isso me forçou a estudar sobre alimentação no autismo. Entendeu? Que é muito importante. Então, o recado final o autismo ele é uma realidade, não é moda. Tá? Eu costumo pensar, graças a Deus que a gente está diagnosticando bastante autismo hoje, porque se a gente não diagnosticar hoje, isso vai estourar lá na frente com as crianças mais velhas, sem função, sem trabalhar, sem convivência. Vai acabar que vai gerar muitos outros problemas sem ser... Problemas na sociedade como modo geral. Na sociedade, sim. E a mensagem final é isso aí, que eu estou à disposição para ajudar quem precisar, que as mães procurem ajuda o mais cedo possível. Acho que a grande mensagem é que procurem ajuda o mais cedo possível. É isso, que isso faz diferença total na vida de cada paciente. Isso aí. Muito obrigado, doutor. Falou de Quem nada. sabe um próximo, né? E depois... Tem muita coisa para falar, a gente não falou nem metade. Isso aí. Eu acho... Terminou? Não, pode falar. Que a gente pode trazer profissionais para falar sobre uma fono, para falar de linguagem, de comunicação. Né, uma psicóloga que está ali para falar de intervenção ABA, de comportamento, sim, tudo mais. Eu quero gerar isso pelo menos semanalmente. Eu quero fazer toda semana um episódio diferente. Assim, eu vou tentar profissionais, até mães também.
Eu acho ótimo. Mães atípicas. Inclusive, posso indicar algumas mães excelentes para trazer aqui, tá? Que realmente fazem a diferença. É bom a gente também conhecer a história das pessoas, não só sobre estudos. Né? Vocês podem trazer autistas, talvez, Sim. né? Mais para frente, se for o caso. É uma ideia. Tá Agradeço bom? o convite aí, cara. Espero ter feito Obrigado, diferença, uma pequena diferença na vida de muita gente.